A gente cria um ruído com um beneficiário gigantesco, a gente arruma risco de aquilo ficar engavetado e a gente esquecer. Então, o prazo de 48 horas ele só existe porque a gente considera que algumas localidades podem ter algum tipo de dificuldade de comunicação. Mas esse prazo de 48 horas não pode ser levado lá, eu tenho direito, eu vou esperar 48 horas. Aí, a gente sabe. Doutor, mas sabe que tem singulares que lançam as vias para aprovação fim de semana, depois das 18. Como que a gente vai cumprir esse horário se eles não cumprem o horário? A regra está posta. Fim de semana é complicado, porque a gente não trabalha 24 horas. Não, mas a regra está posta. Né? A regra está posta. 18 horas é o prazo. Né? Não, a gente tem de acordo com o horário, pelo menos normal. Então, se o cara lançou no domingo, eu vou votar 40 horas a partir de 18 horas da segunda-feira. Domingo é problema dele, feriado é problema dele. Um projeto, uma perspectiva, eu não vou dizer nem de falar de um sistema único, mas pelo menos de uma padronização dessa conversa, porque isso aí é resolver esse problema aí, que eu acho que é um problema de todo mundo. Não existe uma intenção de se fazer isso. Eu já falei no começo aqui, mas eu vou repetir. Primeiro, o sonho de um sistema único é bem o que o nome próprio diz, o sonho. Como nós somos voltamos a ser cooperativa, nessa hora a gente é cooperativa, nessa hora a gente tem a singularidade, que é o direito e a capacidade de decisões administrativas e gerenciais em cada ponto. Aí todos os princípios são levados em consideração. Todos os princípios são levados em consideração, né? Então nós falamos assim que nós vamos obrigar a todo mundo a ter um mesmo sistema. Nós não conseguimos. Beleza, mas a comunicação para então, aí, assim, 2014, para aqueles que nem precisa ser do tempo da Nestlé ou do tempo da Câmara de Compensação, antes de existir. Mas em 2014, nós ensaiamos uma ferramenta chamada UFEST. Nós ensaiamos uma ferramenta de comunicação chamada. Eu vou fazer só um teste, não justifique, só um teste. Quantos de nós aqui dentro usam efetivamente o UFEST diariamente? Deus também. Aí eu vou perguntar o seguinte. Então, eles são os motivos para que o UFEST, da forma como foi concebido, não funcionasse. E aí a gente entende um monte de coisa. Desde a ferramenta por si só, ela era limitada, desde a falta de interesse local, em algumas situações também aconteceu. O que acontece é que, voltando ao que a gente falou hoje, nós não podemos mais ficar desse jeito. O nosso mercado e o nosso beneficiário não aceita mais esperar 48 horas. Ele não aceita mais que sair de um lugar e ir para o outro. 48 horas é o melhor das hipóteses, porque nós temos aí 5 dias, 7 dias. Se tudo ajudar, né? Mas então aí já tem uma utilidade no seguinte: 48 horas é a pior das hipóteses, não é melhor? Não, até pela consideração da regra. E o Zé Alves já falou isso, no fundo eu vou repetir. E vou falar aqui, ó. Não havendo manifestação do origem pela aprovação ou rejeição no prazo acima, presume-se a aprovação do tratamento. Se eu te pedir, meu amigo, eu sou lá de Londrina, pezinho vermelho, chato. Se eu te pedir uma autorização para Salvador e for um dia que eu estou assim engraçado, e passar as 48 horas, você vai pagar. Lascou-se. Faz a pergunta. Você vai pagar. Quem já põe isso em prática? Porque assim, eu tenho diversos que impedem. Eu vou responder para você. Eu vou responder para você da maneira mais mal educada que eu puder. Depois, Simplesmente a gente aprova. sim. Que é para depois. Diga, querida. Deixa eu te falar uma questão que acontece muito. Tem uma singular que... Está desligado o microfone. Todo mundo.
Barriga. Sistema singular que o sistema deles, quando a gente solicita um procedimento, vou dar um exemplo, por exemplo, o que aconteceu. Eu quase que apanho do beneficiário. Ele veio vestido armado para me matar. Ele ligou para perguntar a autorização dele e disse que não estava autorizado. Porque o que aconteceu? O sistema dessa Uniodonto, quando eu solicitei o tratamento de canal, aí eu solicitei todos os procedimentos bonitinho, tá? Aí ficou em análise. E eles demoraram. Deu quase o prazo de 48 horas para eles autorizarem, né? Só que além desse tratamento de canal, tinha mais umas radiografias. E aí o sistema dele não deixa, quando cai em análise o procedimento, para um cooperado, se eu for solicitar outro procedimento de outro cooperado, o sistema dele não aceita. Tem que esperar primeiro liberar um para depois solicitar o outro. E aí o prazo dado do beneficiário foi de 48 horas. E 48 horas foi o prazo que eles autorizaram a primeira guia. Quando o paciente chegou lá e eu fui explicar, tentar, ele nem deixou eu explicar, eu quase que apanho dele. Ficou aborrecidíssimo aí nesse caso, como é que a gente tem que agir? Documento oficial para o Uniodonto do Brasil denunciando essa prática inadequada. E aí nós vamos tentar resolver. Obrigada. Simples, curto e reto. É denúncia formal. Não é conversa de comadre, não. É denúncia formal. A Uniodonto tal, e em função disso, daquilo, não cumpre as regras, porque está acontecendo isso, documenta o máximo que você puder e manda, que a gente vai tentar resolver. Mandar matar não dá, mas a gente vai tentar resolver, só continuando um pouquinho a resposta do Nilson. Então, assim, eu já falei lá atrás, hoje está em desenvolvimento, e aí é uma coisa que não é muito rápida, mas a gente tem muita fé que vai resolver, porque as coisas estão sendo cumpridas, os prazos estão sendo cumpridos. Aquela ferramenta OFESC, da forma como estava concebida, carteiro, manda mensagem para cá, devolve para cá, ela vai ser enterrada. Quem ainda usa e consegue usar, porque você continue usando, não pare, por favor. Quando os Uniodontos funcionam, né? Isso. Então, o que acontece é ajuste de sistema. É que quem trabalha com esse sistema... Quem trabalha com o mesmo sistema não usa o FEST. Mas quem trabalha com o mesmo sistema não usa o FEST. Isso é um relacionamento direto dentro do próprio sistema. O ideal seria, por exemplo, eu falar assim, o Uniodonto do Brasil com o Uniodonto de Londrina, que uma é o Odontotec e o outro é MST, que eu fizesse autorização direta e que isso funcionasse. Isso não funciona. Ponto. A gente sabe que não funciona. O problema é que não funciona nem na pronunciação. Nós já tentamos tudo que vocês pensaram. Já ameaçamos, já matamos morte. Então, está sendo... Existe um padrão de comunicação. Se tiver uma arquitetura única vertical, vai estabelecer a partir de hoje. Todas as Uniodontos se comunicam através desse idioma, dessa linguagem. Isso. Então, agora foi desenvolvido, já foi aprovado. Como é que você falou? Uma estrutura. O idioma, foi desenvolvido um projeto aprovado pelo grupo de TI do Sistema Uniodonto. Desse grupo de TI faz parte todos os sistemas operacionais, os de bastante singular, os de pouca singular, de singular única, só de federação. Então, todos os sistemas estão dentro desse grupo. Todos os sistemas estão documentalmente comprometidos com a nova ferramenta. A proposta para quem conhece aí, eu não conheço, só repito nem papagaio, é o tal de Web API, que é um sistema realmente online, né? Universal, né? Que é um sistema universal. Não tem mais esse negócio de carteiro, leva atrás. Então, está sendo desenvolvida uma ferramenta que a hora que você clicar lá e puser o número 038 da sua... Ele vai buscar direto lá dentro do seu sistema e aí ele vai fazer a elegibilidade, a aprovação, tudo lá dentro. A semana retrasada nós tivemos aqui toda a parte de protocolo disso e de aferição de limites, a parte de tudo que vocês pensarem que tem que fazer as amarrações no sistema. A gente fez um estudo de 3 dias aqui, já está sendo modulado, foi mandado para as empresas, e é isso que nós pretendemos colocar em prática em janeiro de 2018,
e botar para funcionar. A gente sabe que vai ser trabalhoso, vai ter gente que vai passar apuro, mas é um compromisso de todas as empresas fornecedoras de serviço do sistema uniodômico. Então a gente espera. A gente chamou do FEST 2.0, entendeu? Mas a ferramenta chama Web API. Tá? Ô, Bacarelli, uma coisa sobre esse FEST 2. Tá bom, Tem muito casamento do Bacarelli. Vou adiantar qual? A questão do FEST, a primeira versão dele, eu acho assim, que não teve muita participação das uniodontos demonstrar as dificuldades que teriam nele, né? Eu acho que a principal falha dele era a questão da falta de comunicação. Por exemplo, o uniodonto usou um ato, ele não me dava o motivo por que foi usado. A gente tinha como recorrer. Eu assumi um compromisso com algumas pessoas e eu vou cumprir. Se a gente quiser conversar sobre esse assunto depois, nós vamos conversar. Mas sobre a parte de TI, de oferta, de não sei o que, a gente não vai comentar aqui, porque é uma coisa que vai demandar tempo, uma discussão que nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a notícia que eu tenho para vocês é essa: está sendo operacionalizado, todos os TIs estão envolvidos, todos estão, até onde a gente está acompanhando, estão comprometidos em oferecer uma solução para nós. E o que está bem claro para eles é o seguinte: que se eles não oferecerem a solução, inclusive na próxima reunião do CTO, modelada e pronta, nós vamos no mercado buscar uma outra ferramenta e aí nós vamos colocar de cima para baixo. E quem quiser participar do sistema uniodômico vai funcionar assim, senão vai mudar de nome. Mato Grosso do Sul, que é. Mas hora que eu tô erguendo a mão, acho que ele não gostou que eu falei do horário, né? Mas tudo bem. É o seguinte, na verdade, eu acho que essa questão da padronização é muito importante, porque lá na minha singular tem um uniodonto que tem um sistema, a gente usa o Odontotec, né? A gente manda pro SAEX e tal, enfim. Só que daí a singular fala, não manda por e-mail, não manda por Skype, não manda, sei lá, por sinal de fumaça. Então, acho que assim, criar essa padronização é muito importante, porque fica uma coisa meio que jogada, entendeu? Às vezes a singular tem um sistema, você lança lá, ah, não, mas eu não quero pelo sistema, eu quero que você me manda por e-mail, ou eu quero que você me manda por Skype. Então, fica bem complicado Uma também. das dificuldades que os sistemas encontram, e aí a gente tem que assumir a meia-culpa, todos nós temos, é que ao longo do tempo, se vocês observarem, no nosso manual, a codificação da carteirinha, ela foi alterada pelo menos 2 vezes. E a gente deu prazos muito longos para adequação disso, ou nem deu prazo. Então hoje, aí eu me coloco no lugar desse pessoal que mexe no sistema. Vocês imaginam quando você tem que lançar um código e a uniodonto X tem um código com 18 números, a uniodonto Y tem uma de 17 números, a uniodonto X começa com 2 0, a Y começa direto no número de identificação da singular. Então, nós acabamos nos enviando num novembro, onde o festival basicamente por causa disso. Basicamente por causa disso. Que hoje você não consegue eleger o beneficiário. Você entra lá, porque o código não bate com o outro código, que não bate com o que está no sistema. Então a gente vai ajustar isso e procurar resolver. Tá? A gente vai procurar resolver. Quando for exigido pela auditoria odontológica, essa deverá ser disponibilizada pelo destino em sua própria sede no prazo de um dia útil, que é mais ou menos o que a gente já conversou, até menos das 48 horas. Em caso de auditoria solicitada em domiciliado fora dos municípios onde o destino tenha sede ou filial, os custos de deslocamento do beneficiário ou cirurgião de auditor ocorrerão por conta da origem. Né? Isso aí também. Essas é aquelas coisas que está regrado só para orientar a discussão. Mas aí o bom senso e a boa vontade acabam por acordo. Isso aqui é sempre acordo. Isso aqui só está assim, está escrito aqui. Não adianta a gente querer achar que é uma coisa que ilumine as mentes e faça isso mudar de maneira muito. E aí, gente, de conteúdo que a gente conseguiu montar especificamente
dentro das solicitações, que a gente conseguiu buscar lá nas instruções, no manual, nós chegamos até aqui. Aí agora tem uma sequência de algumas perguntas e observações que eu fui colocando aqui. Provavelmente algumas coisas nós acabamos discutindo e outras coisas eu vou tentar esclarecer e tudo conseguir a gente vai jogar para frente. Existe algum tipo de punição para cooperado ou singular que dá negativa de atendimento para o intercâmbio? Instrução 43. O Neodonto do Brasil, como cooperado, não. Tá? Quem pega atendimento, cooperado que nega atendimento, tem que se virar na singular, não é no Neodonto do Brasil. Então, para o Neodonto do Brasil conseguir trabalhar lá no cooperado, passa necessariamente pela singular. Então, se nós formos lá na instrução 43, nós vamos ver que lá existem as aplicações de punição, que tipo de punição, casos de punição, e ali nos casos vai dizer assim, porque a cooperativa que não atender as instruções, não sei o que, tem uma monte de coisa. O Neodonto do Brasil nunca, na história desse país, aplicou qualquer tipo de punição ou de pena maior do que uma advertência, às vezes até verbal, nem documental. E no caso de cooperados rebeldes, assim, que se unem e diz assim, eu vou fazer tal procedimento do intercâmbio, você falou, não pode. Eu estou tendo um problema com o maxilo nesse sentido. Vamos embora. Comparado? Vamos embora. Quando eu recebo um cooperado, eu vou falar da minha prática. Agora não vou falar nem de todo o Brasil, vou falar de Londrina. E não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado. Infelizmente, nós estamos lá em Londrina com 2 processos de exclusão de cooperado, por problema de comportamento, aulas, mas acaba chegando no jurídico. Né? Mas quando você recebe um cooperado, quando a gente recebe um cooperado, eu faço questão de dizer o seguinte: compadre, isso aqui é um negócio. Negócio, ele tem que ser bom para mim e bom para você. Você está pedindo para entrar no nosso negócio. O nosso negócio tem regras e normas. Você tem 3 formas de conviver com isso aqui. Ou você cumpre e fica quieto. Ou você não se concorda com as normas, pede para sair. Ou você reúne colegas que compartilhem da sua ideia, que não concordem com as normas e levem à devida instância de debate. E pode ser uma assembleia, pode ser uma eleição, metida aqui, né? Se você achar que eu não vou metida aqui, e você vem aqui e orienta. Então, por mais assim, duro que eu vou falar, por mais duro, por mais esquisito que pareça, mas são só essas 3 coisas. São só essas 3 coisas. Se for uma boa conversa, está dentro daquilo. Você vai convencer o cara a cumprir as regras. Sabia que às vezes a gente paga a diferença. Não, mas é um acordo. Às vezes eles jogam um mau acordo do que uma boa demanda. Não atendimento para implicar em multa da ANS. Agora, negativa de atendimento é um pedido. Porque a hora que o seu cooperado, que é assim, o Neodonto do Brasil tem os contratos dela. Vou citar um exemplo. Tem o contrato dela. A hora que o seu cooperado negar atendimento lá na conta, nós vamos ter a famosa NIP nas nossas costas aqui. O nosso bônus beneficiário é nosso. A hora que nós tivermos uma pequena NIP aqui que vai bater em 80 mil pontos, 70 mil pontos de multa, vai chegar nas coisas. E aí, se você não resolver o problema com o seu cooperado, vai pagar a conta. Então, esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Então, hoje, a orientação é faça cumprir. Hoje, nós estamos demandando, administrativamente, dentro do Brasil, 2 processos relacionados a esse tipo de problema, entre singulares e entre singular e cooperado. E vai cheirar ruim. Porque quando a gente parte do seguinte princípio, quando chega nesse nível, quando singulares importantes
pessoas importantes, que todos os cooperados são, deixam chegar num ponto onde existe uma demanda administrativa com viés jurídico de discussão, então alguma coisa vai dar zebra e não vai ser gostoso para nós decidirmos, nem lá na frente. Então, assim, nós estamos num mundo, num país, infelizmente, onde hoje nós todos partimos do pressuposto, infelizmente, e eu também não vou, quando eu falo nós todos, eu não posso falar assim, mas a gente parte do pressuposto que as pessoas com as quais nós nos relacionamos estão nos enganando. Infelizmente, é assim que a gente vive. Eu, particularmente, sofro barbaramente com isso. Então, quando a gente parte desse princípio, o que a gente faz é complicado. Sobre o questionamento, não sei quem fez. Eu. Eu não sei. Pode falar. Dois questionamentos que eu tenho. Isso é uma coisa que eu quero lembrar, eu acho legal. Não que todo mundo deva levantar a mão e falar fui eu, mas como é um assunto polêmico, às vezes a gente se esconde atrás da pergunta, parabéns, valeu, vamos lá. Tá, quando eu fiz esse questionamento aí, eu tenho a instrução normativa, essa 43, às vezes eu até uso, até mostro para o nosso cooperado, só que a minha dúvida era a seguinte, era em relação à instrução, porque ela é de 2007, se eu não me engano, então eu queria saber se ela ainda era válida, por isso que eu fiz o questionamento. Não mudou. Tá. E em relação ao seu cooperado, seu nome é? Ivone. Em relação ao seu cooperado, essa instrução não vale. Em relação ao seu cooperado, que vale o seu estatuto. Sim, tá? Sim. Outro questionamento é assim, que tem não sei se são várias, mas tem uma singular que é assim, ela tem, vamos dizer, 120 cooperados. Desses 120 cooperados, vamos dizer que só 10 atendem intercâmbio. E aí, o senhor sabe, né, o beneficiário, ele quer escolher o dentista dele. Né? Então, isso daí tem trazido, assim, um problema pra gente, porque é o nosso beneficiário que está lá. Aí, às vezes, ele liga de lá, olha, eu não estou conseguindo atendimento, não sei o que, aí, brigando. Quando não, ele vai lá na sede, aí, às vezes, quer cancelar o contrato por conta dessa negativa de atendimento, porque ele quer escolher o dentista dele. Né? Então, essa singular, ela só dá a alternativa de 10 que atendem, porque os outros não querem atender. Então, essa prática, às vezes, ela existe. A gente já viu, não é o recomendado, não é o regrado e muito menos o ideal. Se eu tenho 120 cooperados, os 120 cooperados, eles têm que atender aquilo que ele está comprometido em atender. O que acontece, e aí entra às vezes um conflito de interesses ou conflito de regras, é que se nós pegarmos, por exemplo, as normativas da ANS, isso é uma coisa importante, quando você divulga o seu cooperado, quando a gente divulga o prestador, o que a ANS ela exige? Ela exige que quando eu divulgar o nome do Dr. Bacarim como prestador do meu nome do Brasil, a hora que eu clicar em cima do nome do Dr. Bacarim, vai listar todos os planos que eu atendo. Então a ANS ela está te dando a oportunidade, a prerrogativa de dizer para o beneficiário, ó, esse dentista atende esse. Entendeu? Se isso é bom ou isso é ruim, a gente precisa ver de que lado, para que lado que a gente vai entender. Mas a ANS, ela nos dá essa oportunidade. Essa é uma dificuldade que nós temos, porque nós não temos, por exemplo, os nomes e número de registro de todos os planos praticados por todas as singulares. Nós no Brasil não conseguimos ter isso ainda. Mas se vocês pegarem, por exemplo, e aí que a gente precisa cuidar, talvez seja uma questão de atualizar dados. Se você tem problema e você só tem 10, vou chutando lá, tá? De 120 você tem 10 que atende intercâmbio, você deve mandar para nós o arquivo e dizer que você tem 10, que esses 10 atendem os planos do Brasil. A gente quer isso? Não, a gente não quer.
Mas isso talvez seja uma forma de minimizar a confusão. Isso nós estamos falando sobre do regramento da agência. Mas no caso do odonto em questão, que tem só os 10 operários que tem odonto, ela tinha que ter uma ação com esses outros que Aí não que eu ia chegar, é aí que eu ia chegar. Então isso me resolve o problema legal com a agência. Agora, nós enquanto operadora, quando nós falamos que nós temos a maior rede de dentistas do Brasil, quando nós falamos que nós temos 23 mil dentistas que atendem no Brasil inteiro, e aí você vai lá em Londrina, eu tenho sempre, coincidência, 120 cooperados, 130 cooperados, e só 10 que atendem intercâmbio, o mercado está dizendo assim, esse cara é enganador. Esse cara é enganador. Esse é um problema. Então a gente precisa, eu vou voltar... Eu não entendi. Qual foi o interesse em não ter o intercâmbio? Eu não entendi, não peguei, porque lá porque tem singulares que praticam valores acima, em função da região, em função de uma série de coisas, e aí o cara acha que a tabela de intercâmbio é inviável. Do mesmo jeito que tem o governo. Mas então o que você está me dizendo aí, então o dentista que está dizendo lá que não quer fazer aquele procedimento, então acho que ele está adotando essa política que está dizendo, então o cara não está errado. Porque ele pode dizer assim, ó, eu não atendo intercâmbio. Eu achava que eu não podia dizer isso. Eu achava que... É por isso que eu estou te dizendo, mas é aí que eu estou te dizendo. Se eu entender isso no aspecto regulatório da agência, ele está dentro do direito dele. Se eu falar isso como cooperativa, e a hora que ele assinou o termo de adesão dentro da cooperativa, ele está dizendo lá que ele se propõe a atender aí você pode usar o seu estatuto como... Mas aí é uma questão política, é uma questão de... Aí podemos falar das questões políticas de decisão. Eu posso e eu quero enfrentar essa batalha? Lá na minha região vale a pena? Ou eu tenho condição, eu tenho gente para suprir isso? Porque isso é muito importante. Às vezes você tem um cara que faz uma especialidade X ou Y lá na ponta, e você tem, às vezes, que baixar um pouco a cabeça, porque se você tirar o cara, você não vai ter outro para fazer. E aí você arruma um outro problema. Você tenta resolver um, você arruma um outro. Tá? Na realidade, nós temos regiões que têm esse mesmo problema. Mas, por exemplo, Maceió, que é uma cidade que não tem poucos dentistas, tem muitos dentistas. E nós agora fizemos o seguinte, a mesma coisa. Nós, quando abrimos o livreto, que vimos que tinha muitos cooperados que têm o nome sem atender, nós mandamos um ofício para esse cooperado e apagamos o nome dele. Por quê? Porque se nós temos a oferta e ele não atende o beneficiário, nós apagamos o nome dele. E mandamos um ofício para ele dizendo que se ele não tinha mais atendimento junto ao neodonto, seja qual for o beneficiário, nós tiramos o seu nome. E aí cada um que vem procurar saber porque tirou meu nome, e a gente explica do começo ao fim por que nós tiramos o nome dele, porque não pode contar com um dentista que atende só o beneficiário A e não atende o B. Então lá nós resolvemos esse problema. O procedimento A e não o procedimento B. Não, é eu isso sei. que eu fico mais indignado, né? Então aí a gente resolveu esse problema. Por quê? Eu não sei se Marcelo tem dentista demais, mas a gente resolveu esse problema. E acabou essa questão de reclamação. Todas essas questões aí, elas passam mais por uma política de gestão do cooperado, política de gestão local, né? Porque a gente volta a insistir, a singularidade ela é por mais paradoxal e metafórica que pareça, pleonástico, não gostou dessa não. A singularidade é uma questão singular. Profundo isso. Singularidade, eu vou deixar essa frase aqui. A singularidade é uma questão singular. Normativa, o que eu repito, você
singulares, eles contêm artigos e determinações que definem as obrigações do cooperado. Lá nas obrigações do cooperado, normalmente está lá, atender distintamente todos os beneficiários que dividem do blá, 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 blá. Eu nunca ouvi isso. Entendi a sua pergunta. O contrário, eu, ao meu nome, dizer para o cara, você não vai atender intercâmbio. Nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi. Sobre a obrigatoriedade da utilização das aprovações que oferece, a gente já falou um pouco sobre isso, então a obrigatoriedade do oferece acaba sendo Gabriela, com você. O que você perguntou? Singularidade é uma questão singular, mas Alberto Essa aqui é outra coisa que eu deixei aqui por uma questão de. Como é que eu falei hoje cedo? De alfabetismo funcional. Eu não captei dele. Se quem fez o questionamento quisesse identificar, eu vou explicar. Inclusão da radiografia diretamente na guia da singular de origem via site. Está clara essa pergunta para você? Isso é obrigatório. Não me ajuda. Perguntando se é obrigatório. Eu acho um trabalho danado fazer isso. Ou se pode. Eu acho que isso na hora de precisa fazer. Eu quero entender o espírito da pergunta. Imagina um movimento, né? Que são isso vai ser um funcionário. Ó, eu vou do jeito que eu entendi, tá? Se a singular, se a operadora tiver um sistema que permita a inclusão das imagens no prontuário do beneficiário, eu não vejo por que isso não acontecer. Né? Então, por exemplo, quem atende de Londrina e consegue acessar via o Contotec diretamente o sistema. Se ao invés de mandar as radiografias para nós, por CD, incluir a radiografia diretamente no sistema via prontuário, sem problema nenhum, paciente e aceite, aliás, que sabe tudo assim. Mas eu acho que a pergunta é ao contrário. Eu acho que quem fez essa pergunta é porque deve ter singular de origem exigindo, porque nem a Rede Una está fazendo agora. A Rede Una está obrigando a gente a anexar todas as radiografias. Aí tem muito dentista que está descredenciando, porque quem tem muito volume tem que contratar um funcionário para fazer isso. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido. Por exemplo, eles podem obrigar ou a Unodonto de destino pode enviar para o CD? Por hora, não existe a obrigação. Por hora é aquela forma. Pode falar, desculpa. Aí quando está escrito embaixo, a gente tem que lembrar o Unodonto, ela tem que seguir as regras de intercâmbio, não as regras locais dela. Essa obrigatoriedade do raio-x é regra local dela. E aí é o seguinte, aí eu vou voltar até um pouquinho quando a gente fala de radiologia. Hoje as nossas regras, elas têm aquelas 3 condições para encaminhamento da imagem. Seja o físico, seja digitalizado, ou seja fotografado. Esse digitalizado entende-se por e-mail, por CD, ou que não seja imagem física, ou pelo site. Então, mas não existe assim, eu não posso. Hoje eu não tenho o direito de exigir que A, B ou C faça essa atuação direta do meu site. Lembrar a todos que as regras de entrevista aqui também é uma lembrança que foi colocada, que as regras de intercâmbio já estão estabelecidas e que as regras locais não deverão impactar com o atendimento do beneficiário. E aí eu volto para também um comentário que eu fiz no começo, que o ideal seria que nós aplicássemos as mesmas regras. Né? Que a gente aplicasse as mesmas regras. Eu acho que pelo andar da carruagem, isso não vai ser imposto, isso vai ser conquistado. A gente sabe que ainda existe, vão haver barreiras culturais, barreiras sociais, uma série de... Mas eu entendo que nós não vamos fugir muito, porque vai ser cada dia mais complexo a gente ter que dividir, fazer o dentista. Além da gente ter um dentista cooperado a gente tem que fazer ele entender que tem regra de intercâmbio, que tem regra da federação, que tem regra da segunda. Isso vai dar dor de barriga. Troquei a mala. Duas restaurações na nova de intercâmbio não fala nada disso.
Deixa eu fazer só uma observação para você. A regra de intercâmbio, ela não generaliza isso. Porém, a regra de intercâmbio, ela sempre tem a ressalva. Eu, enquanto origem, eu posso solicitar para você uma radiografia diagnóstica para fins de pagamento e até de aprovação do orçamento. Só que eu tenho que te avisar. Então você mandou lá para mim, aqui, dentro dos prazos, eu tenho que dizer para você assim: Carlos, você precisa me mandar uma radiografia disso aqui, porque isso está em dúvida e a radiografia eu te pago, mas você precisa me mandar para eu confirmar. A regra permite isso. Ela permite isso. Felizmente, não é uma prática rotineira, que até eu acho que as pessoas foram inteligentes, e nós somos assim, entenderam o objetivo de diminuir as radiografias, de acabar um pouco com isso. Não é para matar os radiologistas de fome, mas é para diminuir a exposição àquela conversa toda que a gente já sabe. Tá? Então, existe essa possibilidade. Porém, mandei aqui para você, você mandou para mim, eu aprovei seu tratamento, não te avisei nada, você cobra e eu tenho que pagar, e logo já é. Tá? E aqui, gente, algumas outras coisas que foram encaminhadas, que não cabe a nós aqui deliberar, eu anotei para dizer para vocês que nós valorizamos o que vocês mandaram, né? Padronização de perícias por odontograma, do Estado de Saúde Bucal, restaurações de 3 faces, VIP ou FIO, deveria ser considerada apenas por incisal, já que a união das faces é coisa de auditor. Deveria ser mais específico a parte de selante, pois 2 anos de erupção fica muito vago, pois a erupção varia entre pacientes. Isso aqui é uma coisa que me chama a atenção, que já foi discutido algumas vezes, e quando você busca na literatura de odontopediatria e de odontologia preventiva, que necessariamente não é obrigação de vocês terem acesso, mas quando a gente procura na literatura, a literatura de odontopediatria e odontologia preventiva não especifica idade. Porque a função do selante, só para vocês entenderem, a função do selante é proteger a estrutura dentária. A estrutura dentária ela é protegida a partir do momento da erupção do dente na boca, ou seja, quando o dente aparece na boca, e ela é efetivamente eficiente. Ela é eficiente quando, depois, até um determinado tempo da presença desse dente na boca. Então, por exemplo, o primeiro molar inferior ele é conhecido mundialmente por molar de 6 anos. Só que ele pode nascer aos 5, ele pode aparecer aos 7. E aí, qual é a indicação da literatura? Que você aplique o selante quando o paciente está em condição de risco, até 2 anos depois que ele erupcionar. Então, se ele nasceu com 5, até 2 anos, certo. Isso a gente não tem realmente como olhar. Isso é uma questão de dentista. E às vezes extrapola esses 2 anos, porque a situação sociocultural do pacientezinho lá exige uma atitude preventiva mais. Então a gente bota o selante, ao invés de deixar o estourar o dente do camarada. Então é uma questão que a gente vai levar para discutir, mas é muito difícil de tirar esse. Só ser efetivamente eficiente. Efetivamente eficiente. Não está registrado. Raspagem, esse aqui eu até combinei com vocês hoje de manhã. Se a raspagem supra exige comprovação. Aí é sub. Não, a sub deveria exigir comprovação. Deveria. Então, como é deveria, uma sugestão, a gente vai levar à frente. É uma coisa que já a gente discutiu. A raspagem subgengival tem uma forma específica de você fazer comprovação é a prática. Mas tem uma coisa, por que a gente não tenta se equiparar, pelo menos citar uma coisa harmônica? A gente não pode deixar de observar a concorrência.
Os outros planos fazem isso, porque às vezes eu vejo alguns pedidos cooperados que são assim, vai mercado. Os outros planos exigem isso. Quando a gente faz essas avaliações, a gente também faz isso. A gente também faz isso. O que quer dizer assim, tem muita coisa que eles fazem que a gente tem certeza que a gente não deve fazer, porque senão a gente vai ter problema. E tem coisas que a gente não faz, que eles fazem, que a gente pode buscar. E nada se cria definitivamente. A gente copia o que for bom. Né? Não tem vergonha nenhuma de. Se você foi efetivamente eficiente. Então isso também vai para a votação. Restauração do Estado que deveria ser moderada pela Comissão, já foi. Estabelecer e determinar o padrão para o ato de condicionamento, problema, né? Porque o condicionamento no banco pediatria não está diretamente relacionado à idade do paciente, mas sim à condição, intelecto, neurológico do paciente. Então, se a gente for falar de pacientes especiais, se a gente for falar de idosos, é sério. Então, isso é muito complicado. É uma pena a gente ter que regrar isso. Eu me sinto constrangido de ter que ter uma regra falar de condicionamento. A gente tinha que ter consciência profissional, o profissional tinha que ter consciência disso, porque isso é uma ferramenta muito importante para o cara trabalhar, mas aí entra a fase de burlar a regra. Se você deixa aberto, todo mundo tem condicionamento para atender todo mundo. Então mas isso aí cabe justificativas, explicações, e normalmente as auditorias atendem as justificativas de solicitação. Limite de quantidade de atendimento de emergência do beneficiário e cooperado por mês. Volta lá na conversa que nós tivemos no começo. Entendeu? É difícil limitar, né? Eu não posso desfavorecer o beneficiário. Agora, se eu, enquanto dentista, atendo o mesmo cara 4, 5, 6 vezes num mês para fazer emergência e eu não faço um plano de tratamento, não proponho um plano de tratamento, por favor, tem alguma coisa que não está funcionando. Voltar, né? Pois é. Ficar atento, porque o cara não faz isso só com o intercâmbio, exatamente. Ele deve estar tirando isso do nosso corno lá em casa. O ato 294, levantamento radiográfico, já que só é liberado para o tratamento dental, teve essa interpretação está. Não é que o ato, se tiver escrito diferente disso, vocês podem me corrigir. Mas o levantamento radiográfico não é liberado só para avaliação periodontal. É o contrário. Quando solicitado levantamento para diagnóstico periodontal, não deve ser aprovado panorâmica e bite-in. Porque panorâmica e bite-in são exames que necessariamente não se prestam efetivamente para exame periodontal. O levantamento radiográfico, tirando as hipóteses de cirurgia e de análise de anatomia, ou relação a terceiros molares, a panorâmica, ela não substitui o levantamento radiográfico total. O levantamento radiográfico, ele praticamente dá todas as sugestões de diagnóstico que a gente precisa. Então, o raciocínio aqui, eu vou pedir para conferir, depois vocês conferem para a gente na regra, agora não vou lembrar, se alguém tiver na mão já pode ver, mas não é que o levantamento radiográfico só é autorizado para periodontia, é o contrário. Quando eu quero fazer um diagnóstico periodontal, eu devo solicitar o levantamento. Tá? Gente, esse pedaço da sacanagem acabou. Né? Então, assim, eu espero ter atendido o máximo, né? Tudo que eu sei que ele não entendeu, mas eu espero ter atendido ao máximo daquelas dúvidas que foram encaminhadas para nós e a gente deixou aberto ali para mais coisas.
Agora nós estamos todos cansados, já são 15 para 6, teve gente que viajou a noite inteira para chegar aqui. Então, vamos dar uma descansada, dar umas risadas.